Pobre garota implora bilionário por um par de sapatos escolares. Promete pagar ele de volta. A resposta dele surpreende a todos. Miles saiu do prédio do escritório, ajustando sua gravata pela terceira vez. O tecido parecia muito apertado. Ou talvez fosse apenas a sensação de asfixia que sempre vinha depois de reuniões. Mais números, mais gráficos, mais projeções. Outra tarde desperdiçada falando sobre coisas que não importavam realmente. O sol de quinta-feira batia forte no asfalto. Miles olhou para seu relógio. 3h30 da tarde. Ele poderia chamar um táxi como sempre fazia, mas algo o fez hesitar. Talvez uma caminhada até a garagem de estacionamento seria uma boa ideia. Talvez o ar fresco ajudaria a tirar aquele gosto amargo da sua boca. Ele afrouxou sua gravata e começou a andar. As ruas estavam ocupadas, pessoas passavam apressadas, cada uma perdida em seus próprios mundos. Miles conhecia bem essa sensação. Por anos ele tinha vivido assim, sozinho no meio de uma multidão. Sua empresa cresceu, lucros aumentaram, mas ele ainda retornava para casa toda noite para um apartamento vazio. Música. Ele jantava sozinho, assistia à televisão sozinho, dormia sozinho. Era uma vida organizada, previsível. Nenhuma surpresa, nenhum desapontamento, nada. Miles estava quase no seu carro quando ouviu uma pequena voz atrás dele. Senhor, ele virou ligeiramente aborrecido. Provavelmente outro vendedor de rua ou alguém pedindo dinheiro. Miles já tinha uma resposta pronta na ponta da sua língua, mas quando ele virou, as palavras morreram na sua garganta. Uma pequena garota loira estava de pé na calçada a cerca de 6 pés de distância. Ela devia ter cerca de 5 anos de idade, talvez mais jovem. Seu cabelo dourado estava amarrado em 2 tranças bagunçadas, e seus olhos azul claros brilhavam com uma mistura de esperança e medo. Miles olhou para baixo. Os sapatos da garota estavam destruídos. Os tênis brancos, que devem ter sido brancos uma vez, estavam cinzas de sujeira, com buracos nas laterais e a sola descolando. Você podia ver seus pequenos dedos dos pés através dos buracos. Sim, ele disse mais gentilmente do que tinha pretendido. A garota respirou fundo, como se estivesse reunindo toda a coragem do mundo. Suas pequenas mãos estavam tremendo ligeiramente. Todos riem de mim. Eu só preciso de sapatos novos para a escola. Ela olhou para baixo, mexendo os dedos dos pés dentro dos sapatos velhos. Meu sapato dói. Miles sentiu algo estranho no seu peito. Quando foi a última vez que alguém tinha falado com ele com tanta sinceridade? Quando foi a última vez que alguém tinha se aproximado dele sem querer algo em troca? Dinheiro, favores, conexões. A garota levantou seu pequeno rosto e olhou para ele direto nos olhos. Naqueles olhos azuis, Miles viu uma determinação que poucos adultos possuíam. Quando eu crescer, eu vou pagar você de volta. As palavras saíram com tanta força que algumas pessoas na rua viraram para olhar. A garota não se importou. Ela continuou olhando para Miles, esperando por uma resposta. Algo muito estranho aconteceu no peito de Miles naquele momento. Foi como se uma porta que tinha estado trancada por muito tempo tivesse rangel aberta apenas para rachar. Uma pequena, mas real luz brilhou através daquela abertura. Ele olhou música ao redor, tentando processar o que estava acontecendo. Através da rua estava uma loja de sapatos. O sinal vermelho brilhava no sol da tarde. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Mirror. Mirror. Miles repetiu o nome como se estivesse testando como soava. Venha comigo, Mirror. Eles atravessaram a rua juntos. Miles não conseguia explicar por que ele estava fazendo isso. Não era parte da sua rotina. Não foi planejado. Não fazia sentido de um ponto de vista financeiro ou lógico. Mas pela primeira vez em anos, ele não queria analisar. Ele apenas queria fazer. A loja de sapatos era pequena e cheirava a couro novo. O vendedor, um homem de meia-idade com óculos, música, se aproximou assim que entraram. Boa tarde. Como posso ajudar você? Nós precisamos de um par de sapatos para ela, Miles disse, apontando para Miera.
A garota ficou ao lado dele ainda um pouco tímida, mas com os olhos brilhando de expectativa. O vendedor mediu os pés de Miera e trouxe várias opções. Ela experimentou um par de sapatos pretos, muito sérios para uma criança. Então um par de tênis rosa, bonitos, mas apertados. Finalmente o vendedor trouxe um par de tênis brancos com detalhes rosa nas laterais. Quando Miera colocou o terceiro par, seus olhos acenderam como duas estrelas. Não dói, ela disse, levantando e dando alguns pequenos passos ao redor música da loja. Olha como é macio. Ela correu de um lado para o outro, testando os sapatos novos. O vendedor sorriu, Miles sorriu. E até música, outros clientes na loja sorriram, vendo a alegria da garota. Miera disse apontando para seus pés. Por favor, senhor. Miles assentiu para o vendedor. Você pode ensacar os sapatos velhos? Claro. Enquanto o vendedor preparava a compra, Miera se aproximou de Miles. Obrigado, ela disse silenciosamente. Minha mãe vai ficar tão feliz. Sua mãe? Sim. Ela trabalha muito duro, mas o dinheiro nunca é suficiente. Ela sempre diz que um dia ela vai comprar sapatos novos para mim. Mas Miera encolheu os ombros. Ela fica triste quando diz isso. Miles sentiu aquela estranha sensação no seu peito novamente. Mais forte desta vez. Qual é o nome da sua mãe, Diane? Miles pagou a conta. 45 ao, que não significavam nada para ele, mas tudo para esta pequena garota. Quando eles saíram da loja, Miera correu alguns pés na calçada, testando seus sapatos novos. Agora ninguém vai rir de mim na escola, ela gritou, rodopiando na calçada. Miles observou ela, sentindo algo que ele não sentia há muito tempo. Foi como se o mundo tivesse subitamente ganhado cor. Miera parou de rodopiar e veio mais perto dele. Sem aviso, ela deu a ele um abraço rápido e apertado em sua perna. Obrigado, homem legal, ela disse e então correu. Ei, Miles chamou. Qual é o seu sobrenome? Mas Miera já tinha virado a esquina e desaparecido. Miles ficou ali por alguns minutos, olhando para o local onde ela tinha desaparecido. Ele tocou sua perna onde ela tinha abraçado ele. Ele ainda podia sentir o pequeno calor dos braços dela. Quando ele finalmente alcançou seu carro, Miles não conseguia parar de pensar na garota. O jeito que ela tinha dito, quando eu crescer, eu vou pagar você de volta. A determinação naqueles olhos azuis. A alegria pura quando ela colocou os sapatos novos. No caminho para casa, música, ele pegou a si mesmo sorrindo no trânsito. Outros motoristas devem ter pensado que ele estava louco. Naquela noite, Miles jantou sozinho como sempre, mas algo estava diferente. A comida parecia ter mais sabor. A televisão menos barulho. O apartamento menos vazio. Antes de ir dormir, ele ficou pela janela olhando para a rua. Ele tinha feito uma boa ação música hoje. Ele tinha verdadeiramente ajudado alguém. Quando foi a última vez que ele tinha se sentido assim? Miles sorriu para si mesmo. 45, uma quantia insignificante para ele, tinha transformado o dia de uma criança. Havia algo reconfortante nisso. Pela primeira vez em anos, Miles dormiu com uma sensação de paz. E pela primeira vez em anos, seus sonhos não eram sobre planilhas ou reuniões. Eles eram sobre a alegria pura nos olhos de uma pequena garota quando ela colocou sapatos novos. E sobre como fazer o bem pode ser mais recompensador do que qualquer negócio fechado. Uma semana tinha passado desde seu encontro com Miera, mas Miles não conseguia tirar a garota da sua cabeça. Ele já tinha voltado para aquela rua 2 vezes, olhando ao redor na esperança de vê-la novamente. Ele se sentia tolo, um empresário de 42 anos procurando por uma criança que ele mal conhecia. Mas algo sobre ela tinha tocado uma parte dormente dele. Na tarde de segunda-feira, Miles saiu do escritório cedo. Ele disse à sua secretária que tinha compromissos importantes, mas a verdade era que ele não conseguia mais suportar estar preso dentro daquelas 4 paredes. As reuniões pareciam mais longas, os relatórios mais tediosos, as conversas mais vazias. Ele andou pela mesma calçada onde ele tinha encontrado Mirror.
O sol de outono pintou as folhas das árvores em tons dourados, e uma leve brisa balançava os galhos. Miles respirou fundo, sentindo o ar fresco preencher seus pulmões. Por que ele nunca tinha notado como esta parte da cidade era bonita? Foi quando ele ouviu uma voz familiar atrás dele. Homem dos sapatos. Miles virou tão rapidamente que ele quase tropeçou. Lá estava ela, seu cabelo loiro balançando em duas tranças que estavam mais arrumadas do que da última vez. Ela usava uma jaqueta que era muito fina para o tempo. Mas os sapatos, aqueles que ele tinha comprado, música, brilhavam brancos e limpos nos seus pés. Mirror, ele disse, e percebeu que estava sorrindo como um tolo. A garota correu para ele, parando a alguns pés de distância. Seus olhos azuis brilhavam com uma alegria pura que Miles tinha esquecido que existia no mundo. Você lembrou meu nome? Ela exclamou, parecendo impressionada. Claro que eu lembrei. Como eu não poderia? Miera olhou para seus próprios pés e então para Miles. Olha, eles ainda estão novos. Eu limpo eles todos os dias depois da escola. Eles ficam ótimos em você, Miles respondeu, genuinamente feliz em vê-la. Agora ninguém ri de mim, ela disse balançando a cabeça seriamente. Antes, Tommy Perkins sempre apontava para meus sapatos velhos e dizia que eu era pobre. Agora ele fica quieto. Algo no peito de Miles apertou. O pensamento de alguém zombando desta criança incomodava ele mais do que deveria. Tommy Perkins não parece um garoto muito legal. Ele não é. Mara concordou, enrugando o nariz. Mas não importa mais. Ela deu uma pequena girada, mostrando os sapatos. Obrigado novamente, senhor. Meu nome é Miles. Miles Fletcher. Miles, ela repetiu, testando o nome. Combina com você. Parece o nome de alguém importante. Ele riu. Eu não sei se eu sou tão importante. Você tem um carro? Eu tenho. Então você é importante, ela concluiu com a lógica simples das crianças. Miles estava prestes a explicar que possuir um carro não tornava alguém importante, mas algo no rosto dela o fez parar. Mara estava olhando para ele com tanta admiração genuína que ele sentiu um nó na garganta. E você? Ele perguntou, tentando mudar de assunto. O que você está fazendo aqui fora sozinha? Eu estou esperando minha mãe. Mara apontou para uma lavanderia através da rua. Ela trabalha lá nas tardes. Eu fico na escola até às 3, Bruno. Então eu venho aqui e espero ela terminar seu turno. Miles olhou para seu relógio. Eram quase 5, para você esperar aqui todos os dias. Mara encolheu os ombros como se não fosse nada. Apenas quando não tem escola. Em outros dias, eu fico com a senhora Gela, nossa vizinha, mas ela está doente hoje. Algo no tom casual com que Mara falou sobre esperar sozinha na rua por horas fez o coração de Miles doer. Ele olhou para a mochila velha da garota, com seu zíper quebrado e alças remendadas. Que horas sua mãe sai? Às 6, Mara respondeu, sentando em um banco de madeira em frente à lavanderia. Ela tirou um livro gasto da sua mochila. Eu leio enquanto espero. Miles hesitou por um momento. Ele tinha planos para a noite? Não, nada além do jantar solitário usual e talvez 1 ou 2 horas de trabalho em casa. Decisões rápidas não eram seu ponto forte. Ele gostava de analisar, planejar, considerar todas as variáveis. Mas nos últimos dias, algo tinha mudado. Você gostaria de ir a algum lugar enquanto espera? Ele perguntou antes que ele pudesse mudar de ideia. Nós poderíamos pegar um lanche ou Miles percebeu que ele não tinha ideia do que crianças de 5 anos gostam de fazer. Ou o que você preferir. Mary's olhos se arregalaram. Nós podemos ir à loja de mochilas? Ela perguntou esperançosamente. Eu sempre olho pela janela, mas eu nunca estive dentro. Miles sorriu. Claro, nós deveríamos deixar um bilhete para sua mãe na lavanderia primeiro. Eles atravessaram a rua juntos. A lavanderia cheirava a amaciante de roupa e vapor quente. Atrás do balcão, uma mulher em seus 30 anos estava dobrando lençóis com eficiência mecânica. Seu cabelo loiro estava amarrado em um coque apertado,
e olheiras escuras marcavam seu rosto cansado. Mesmo assim, Miles notou que ela era bonita com os mesmos olhos azuis de Mira. Mamãe, Mira chamou correndo para o balcão. A mulher olhou para cima e seu rosto se transformou instantaneamente. O cansaço deu lugar a um sorriso caloroso. Oi, querida. Você terminou toda a sua lição de casa? Sim, eu terminei. Mirror virou e apontou para Miles, que tinha permanecido em pé perto da porta. Mamãe, este é o homem que comprou meus sapatos. O sorriso da mulher desapareceu, substituído por uma expressão de suspeita e preocupação. Ela deixou os lençóis caírem e rapidamente se aproximou. Mirror, o que eu disse sobre falar com estranhos? Ela sussurrou, mas não silenciosamente o suficiente para Miles não ouvir. Mas ele não é um estranho, Mira protestou. Ele é Miles. A mulher olhou para Miles com uma mistura de gratidão e apreensão. Obrigado pelos sapatos. Ela disse, sua voz firme, mas gentil. Minha filha não tem parado de falar sobre isso. Foi muito generoso de sua parte. Não foi nada, Miles respondeu, subitamente sentindo-se desconfortável sob seu olhar intenso. Ela é uma garota incrível. Um breve sorriso cruzou o rosto da mulher. Sim, ela é. Ela estendeu sua mão. Eu sou Diane Walker, mãe de Mare. Miles Fletcher. Ele disse, música, apertando a mão dela, notando os calos nas palmas dela e suas unhas curtas e sem polimento. Para as mãos de alguém que trabalha duro. Mamãe, Miles vai me levar para ver as mochilas. Mirror anunciou saltando de excitação. Eu posso ir? Por favor, eu posso ir? Diane franziu a testa, olhando de Mirror para Miles. Eu não sei se isso é uma boa ideia, querida. O Sr. Fletcher provavelmente tem coisas importantes para fazer, e eu estarei pronta em 1 hora. Na verdade, Miles apressou-se em dizer, eu não tenho planos, e eu ficaria feliz em levar Mira para ver as mochilas. Música. Eu prometo trazê-la de volta antes das 6. Diane mordeu o lábio, claramente em conflito. Miles entendeu o dilema dela. Confiar em um estranho ou desapontar sua filha. Ele tentou parecer o mais confiável possível, o que era irônico, considerando que ele passou sua vida fechando negócios com pessoas que não confiavam nele. Por favor, mamãe, Mira implorou. Depois de um momento de hesitação, Diane assentiu. Tudo bem, mas vocês estarão de volta aqui às 6 em ponto, certo? Eu prometo. Miles disse, sentindo uma onda de alívio e algo mais. Felicidade? Era estranho, mas ele estava genuinamente feliz em poder passar mais tempo com Mira. E você, jovem senhora? Diane ajoelhou-se na frente de sua filha. Comporte-se, ouça o Sr. Fletcher e não peça nada mais do que o que ele oferece. Entende? Sim, mamãe, Mira respondeu solenemente. Antes que eles partissem, Miles notou o olhar preocupado de Diane. Ela estava confiando a ele sua posse mais preciosa, e ele sentiu o peso dessa responsabilidade. A loja de mochilas ficava a 2 quarteirões de distância. Ao longo do caminho, Mira falou sem parar sobre a escola, suas amigas, sua professora, a senhorita Collins, que tinha cabelo ruivo e usava óculos engraçados, e como os sapatos novos tinham mudado sua vida. Até a senhorita Collins notou. Ela disse que eles eram muito legais e perguntou onde nós compramos eles. Eu disse a ela que um anjo comprou eles para mim. Miles riu. Um anjo. Eu não sei se eu sou bem isso. Anjos ajudam pessoas, Mira explicou seriamente. Você me ajudou, então você é como um anjo. A simplicidade da sua lógica deixou ele sem palavras. A loja de mochilas era pequena, mas colorida. Dezenas de modelos cobriam as paredes em todos os tamanhos e cores. Os olhos de Mira brilhavam como se ela estivesse entrando em um parque de diversões. Olha quantos! Ela exclamou, girando lentamente para observar tudo. O vendedor, um jovem com piercings no nariz e na sobrancelha, se aproximou. Posso ajudar você? Nós estamos procurando por uma mochila para ela. Miles respondeu, assentindo em direção a Mira.
Nós temos vários modelos infantis por ali. O vendedor apontou para uma seção com mochilas menores e mais coloridas. Qual você gosta, pequena? Mara andou lentamente entre as prateleiras, tocando as mochilas reverentemente, como se elas fossem feitas de cristal. Ela parou na frente de uma mochila azul claro com estrelas prateadas. Musca, esta é linda, ela sussurrou. Miles se aproximou e pegou a mochila. Era de boa qualidade com material resistente e zíperes reforçados. Quer experimentar? Mirror assentiu, seus olhos arregalados. Miles ajudou ela a colocar a mochila e ajustou as alças. Parecia ter sido feita para ela. O que você acha? Ele perguntou, observando o rosto concentrado da garota. Mara deu alguns passos, sentindo o peso da mochila vazia. Então ela virou para o espelho na parede e olhou para sua própria reflexão. Um sorriso lento se espalhou pelo seu rosto. É perfeita, ela disse quase sem voz. Miles não precisou pensar duas vezes. Nós vamos levar esta. Enquanto o vendedor ensacava a compra, Mara ficou em silêncio olhando para Miles com uma expressão. Ele não conseguia decifrar. O que é? Ele perguntou intrigado. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou com a curiosidade direta de crianças. Miles pensou por um momento. Por que ele estava fazendo isso? Ele não era conhecido por atos aleatórios de caridade. Ele não era o tipo de pessoa que se importava com estranhos. Então por que ele se importava tanto com esta pequena garota que ele tinha conhecido por acaso? Porque você merece coisas boas, ele finalmente respondeu. E por que me faz feliz poder ajudar você? Mara pareceu satisfeita com a resposta. Ela pegou a mão dele naturalmente, como se eles fizessem isso todos os dias. Obrigado, Miles. A caminhada de volta para a lavanderia foi silenciosa. Música Mara, agora mais calma, contou a Miles sobre seu sonho. Quando eu crescer, música, eu quero ser uma médica, ela disse, ajustando a mochila nova nos seus ombros. Uma médica? Isso é incrível. Por quê? Mara olhou para o chão, subitamente séria. Minha mãe tem uma tosse que não vai embora. Ela diz que é apenas de estar cansada, mas eu sei que é mais. Eu quero ser uma médica para cuidar dela. E para pessoas que não têm dinheiro para pagar por médicos caros. Miles sentiu uma pontada no seu peito. Era surpreendente como uma criança tão jovem já entendia tanto sobre as dificuldades da vida. Eu tenho certeza que você será uma médica incrível, ele música disse, e percebeu que ele verdadeiramente acreditava nisso. Quando eles chegaram à lavanderia, eram 5:50. Diane estava na porta, olhando para seu relógio ansiosamente, seu rosto visivelmente relaxado quando ela os viu. Mamãe, olha o que eu consegui. Mara correu para ela, virando para a música mostrar a mochila nova. Diane olhou para a mochila e então para Miles. Música, uma expressão complicada cruzando seu rosto. É linda, querida, ela disse música, acariciando o cabelo de sua filha. Então, para Miles, você não tinha que fazer isso. Eu queria, ele respondeu simplesmente. Diane parecia querer dizer algo mais, mas apenas assentiu. Nós precisamos ir agora, Mara. Agradeça o Sr. Fletcher. Obrigado, Miles. Música Mara abraçou a perna dele, assim como ela tinha feito no dia dos sapatos. Miles sentiu aquele calor familiar no seu peito. De nada, Mirror. Enquanto ele observava a mãe e a filha se afastarem de mãos dadas, Miles percebeu que ele não queria que isso fosse o fim. Pela primeira vez em anos, música, ele estava ansioso para ver alguém novamente. Diane, ele chamou antes que ele pudesse pensar melhor sobre isso. Ela parou e virou. Sim, eu estava pensando. Miles hesitou. O que ele estava fazendo? Mara mencionou que ela precisa de um uniforme escolar novo. Diane franziu a testa. Ela disse isso. Não exatamente. Mas eu notei que o casaco dela está ficando pequeno. E eu pensei, Sr. Fletcher, Diane o interrompeu gentilmente. Eu aprecio sua generosidade. Eu realmente aprecio.
Mas eu não posso aceitar mais presentes. Não é um presente. Miles apressou-se em dizer, é um empréstimo. Como Mara disse, ela vai me pagar de volta quando música ela crescer. Um pequeno sorriso apareceu no canto dos lábios de Diane. Ela disse isso, ela disse, palavra por palavra. Diane balançou a cabeça, mas o sorriso permaneceu. Você é uma pessoa interessante, Miles Fletcher. Isso é bom ou ruim? Eu ainda não decidi. Ela ajustou sua bolsa no seu ombro. Nós estaremos na loja de uniformes no sábado às 10h30 da manhã, 27 Maple Street. Se você quiser aparecer, Miles sentiu algo que ele não sentia desde que ele era um adolescente. Borboletas no seu estômago. Eu estarei lá. Pela primeira vez ele viu Diane verdadeiramente sorrir. E ele percebeu que ela tinha o mesmo sorriso de Miera, não apenas nos seus lábios, mas nos seus olhos. Até sábado, então. Até sábado. Miles ficou na calçada observando eles se afastarem. A garota loira com a mochila nova, cheia de estrelas, e a mãe cansada, mas forte. Dois seres luminosos que tinham de alguma forma entrado na sua vida. Naquela noite, Miles não ligou a televisão. Ele sentou na varanda do seu apartamento e olhou para as estrelas, pensando nos olhos azuis que tinham sorrido para ele mais cedo, os olhos da filha e os olhos da mãe. Pela primeira vez em anos, ele estava esperando por alguém. E pela primeira vez em anos, o futuro parecia cheio de possibilidades. A primavera tinha chegado. Os dias estavam ficando mais longos. As árvores estavam ganhando novas folhas. E Miles sentiu que ele também estava sendo renascido de alguma forma. Tinha sido quase 3 meses desde que ele conheceu Mira pela primeira vez, e sua vida tinha mudado mais do que ele poderia ter imaginado. Ele agora tinha uma rotina diferente. Nas segundas e quintas-feiras, ele pegava Mira na escola e a levava para um lanche antes de encontrar Diane na lavanderia. Aos sábados, ele passava a manhã com elas, seja ajudando com as compras ou apenas caminhando pelo parque. Seu apartamento, antes um lugar frio e vazio, estava começando a mostrar sinais de mudança. Na mesa de centro, havia um pequeno vaso com flores que ele mesmo comprava toda semana. Na geladeira, um desenho colorido que Mira tinha feito na escola. Música, uma casa amarela com 3 figuras sorrindo na frente. Miles estava sentado no seu escritório tentando se concentrar em relatórios financeiros. O relógio marcava 4h da tarde. Em 1 hora, ele estaria pegando Mira na escola. Ele sorriu ao pensar na garota correndo para encontrá-lo no portão, música, sua mochila estrelada balançando nas suas costas. O telefone tocou, tirando ele dos seus pensamentos. Sr. Fletcher, a Sra. Collins, da escola primária Westwood, está na linha também, sua secretária anunciou. Miles franziu a testa. A Sra. Collins era a professora de Mira. Passe a Claire, Sr. Fletcher. A voz da professora soava preocupada. Sinto muito incomodar você no trabalho, mas Diane me deu seu número para emergências. Miles sentiu um aperto no seu peito. Música. Algo aconteceu com Mira? Não, não se preocupe. Ela está fisicamente bem, mas muito chateada. Houve um incidente na sala de aula hoje. Que tipo de incidente? A professora hesitou. As crianças estavam falando sobre o que seus pais fazem. Quando foi a vez de Mira, Tommy Perkins a interrompeu música e disse algumas coisas desagradáveis. Sobre ela não ter um pai, sobre sua mãe sendo bem. As palavras não foram gentis. Miles agarrou o telefone firmemente. Aquele Tommy Perkins novamente. E o que aconteceu a seguir? Mara ficou muito quieta por um tempo. Então, durante o recreio, ela socou Tommy no nariz. Apesar da seriedade da situação, Miles teve que suprimir um sorriso. Ela está em apuros? Tecnicamente, sim. Nós tivemos que colocá-la de castigo e nós chamamos a mãe dela. Mas Diane está no meio de um turno importante e não pode sair. É por isso que eu estou ligando para você. Eu estou a caminho agora mesmo, Miles disse já de pé. Obrigado por me avisar.
Ele dirigiu para a escola com o coração pesado. Embora ele admirasse a coragem de Miera, ele sabia que ela devia estar sofrendo. A garota era muito orgulhosa para mostrar fraqueza, mas Miles tinha aprendido a ler nas entrelinhas. A escola primária Westwood era um prédio de tijolos vermelhos com um grande playground. Miles estacionou e caminhou rapidamente para o escritório principal. Eu sou Miles Fletcher, aqui para buscar Miera Walker. A secretária olhou para ele curiosamente. Você é um parente, Zia, senhor? Eu sou um amigo da família. A senhora Collins me ligou. Depois de verificar uma lista, a secretária assentiu. Ela está na sala 104 com a senhora Collins. Miles caminhou pelos corredores vazios, as paredes decoradas com desenhos coloridos e projetos escolares. Ele encontrou a sala 104 e bateu levemente na porta entreaberta. A senhora Collins, uma jovem mulher com cabelo ruivo e óculos redondos, olhou para cima. Mirror estava sentada em uma cadeira no canto, cabeça baixa, suas pernas balançando sem tocar o chão. Senhor Fletcher, eu estou tão feliz que você veio, a professora disse, levantando para cumprimentá-lo. Mara levantou seus olhos. Quando ela viu Miles, seu rosto acendeu por um segundo, mas então retornou à sua expressão séria. Ei, pequena, Miles disse, ajoelhando na frente dela. Eu ouvi que você teve um dia difícil. Mara encolheu os ombros, não respondendo. Eu vou deixar vocês dois conversarem, senhorita. Collins disse taticamente, deixando a sala. Quando eles, música, estavam sozinhos, Miles puxou uma cadeira que era muito pequena para ele e sentou-se desajeitadamente ao lado de Mara. Então você socou Tommy Perkins. Música Mara permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então, em uma pequena voz, ele merecia. Ele provavelmente, música, merecia. Mas você quer me contar o que aconteceu? A garota balançou a cabeça, seus olhos fixos no chão. Mirror, você sabe que pode me contar qualquer coisa, certo? Ela mordeu o lábio, música contendo as lágrimas. Tommy disse. Minha mãe é uma ela. Ela não conseguia repetir a palavra. E ele disse, você só sai com a gente porque você sente pena de nós. Miles sentiu uma onda de raiva e tristeza ao mesmo tempo. Que tipo de criança disse coisas como música e isso? Que tipo de pais aquela criança tinha? E você acreditou nele? Ele perguntou música suavemente. Mara olhou para ele pela primeira vez. Não, mas eu fiquei brava. Eu entendo. Música e Miles pegou sua pequena mão. Mas você sabe, às vezes as pessoas dizem coisas maldosas porque elas estão infelizes. Tommy não parece infeliz. Ele tem tudo o que quer. Às vezes aqueles que música têm tudo realmente não têm nada, Miles disse, lembrando como sua própria vida era antes de conhecer Mara e Diane. E Tommy está errado, você sabe. Eu não fico com você por pena. Eu fico porque vocês são as pessoas mais incríveis que eu já conheci. Os olhos azuis de Miera se encheram de lágrimas. Sério? Cruza o meu coração. Ela finalmente sorriu, mas então rapidamente ficou séria novamente. Mamãe vai ficar brava comigo. Provavelmente um pouco, Miles admitiu. Mas ela vai entender. Apenas não faça disso um hábito. Ok, dar socos não resolve problemas. Resolveu com Tommy. Ele começou a chorar como um bebê. Miles tentou, mas ele não conseguiu segurar uma risada. Mesmo assim, da próxima vez diga a um adulto, ok. Mara assentiu música um pouco relutantemente. Eu tenho algo para você, ela disse subitamente, abrindo sua mochila. Para mim? A garota tirou um pedaço de papel dobrado e entregou a ele cerimoniosamente. Eu não posso pagar você pelos sapatos, mas eu fiz um presente para você. Miles cuidadosamente desdobrou o papel. Era um desenho feito com lápis de cor e marcadores. Duas figuras de palito, uma alta em um terno e uma pequena música, figura com tranças e um vestido azul. Eles estavam de mãos dadas e um grande coração vermelho pairava acima deles.
No topo da página, em letras tortas coloridas, Axe estava escrito: Miles e Mirror, melhores amigos. É lindo, Mirror, ele disse, sentindo um nó na garganta. Porque agora você tem um amigo, ela explicou como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Todo mundo precisa de amigos. Miles olhou para o desenho por um longo momento. Quantos presentes caros ele tinha recebido na sua vida? Relógios, gravatas de seda, garrafas raras de vinho. Nada tinha tocado ele como este simples pedaço de papel com um desenho de criança. Este é o melhor presente que eu já recebi, ele disse. E ele nunca tinha dito nada tão verdadeiro. Miera sorriu, toda a tristeza do dia esquecida. Sério? Verdade absoluta. A garota levantou e abraçou ele, seus pequenos braços mal conseguindo circular seu pescoço. Obrigado por vir me buscar, Miles. Sempre que você precisar de mim, eu estarei aqui. Ele respondeu, retribuindo o abraço. Mais tarde, depois de falar com o diretor e a senhora Collins, Miles levou Miera para tomar sorvete antes de eles encontrarem Diane. Enquanto as garotas saboreavam um grande sundae de chocolate, ele tirou o desenho do seu bolso e olhou para ele novamente. Miles e Miera, melhores amigos, ele dobrou o papel cuidadosamente e colocou-o em sua carteira como se fosse o documento mais importante do mundo. De certa forma, era naquela noite. Ao chegar em casa, Miles pegou uma moldura velha que ele tinha guardado em uma gaveta. Ele limpou o vidro, ajustou o desenho e colocou-o na mesa de cabeceira ao lado de sua cama. A última coisa que ele viu antes de adormecer foram aquelas duas figuras de palito de mãos dadas sob um grande coração vermelho. E pela primeira vez em muito tempo, Miles Fletcher adormeceu sorrindo, sabendo que ele não estava mais sozinho no mundo, porque agora ele tinha um amigo. O sol da tarde jorrava pelas janelas do escritório de Miles, criando padrões dourados no chão. Ele olhou fixamente para a tela do computador, sem realmente ver os números. Seus pensamentos longe. Nas últimas semanas, sua vida tinha tomado um rumo que ele nunca tinha imaginado. O telefone tocou, tirando ele dos seus devaneios. Senhor Fletcher, sua reunião com o Comitê de Investimentos começa em 15 minutos. A voz de Claire, sua secretária, veio pelo intercomunicador. Obrigado, Claire. Eu estarei lá em um momento. Miles ajustou sua gravata e pegou suas anotações, mas antes que ele pudesse se levantar, seu celular zumbiu. Era uma mensagem de Miera enviada do telefone de Diane. Você vem hoje? Eu tenho uma surpresa. Um sorriso involuntário cruzou seu rosto enquanto ele respondia. Claro, eu estarei no parque às 5. A reunião se arrastou por 2 horas, mas Miles mal notou. Parte da sua mente permaneceu fixa na mensagem, imaginando qual a surpresa poderia ser. Nos últimos meses, ele tinha aprendido que as surpresas de Miera poderiam ser qualquer coisa, de uma pedra especial encontrada no caminho para a escola a um novo desenho para seu livro de medicina. Às 4h30, Miles fez algo que ele nunca teria feito antes. Ele pediu para terminar uma reunião cedo. Eu tenho um compromisso inadiável. Ele explicou aos seus parceiros, que olharam para ele com espanto mal disfarçado. Miles Fletcher, o homem que rotineiramente estendia reuniões tarde da noite, estava agora com pressa para sair. O parque ficava a 10 minutos do escritório. Quando ele chegou, o sol estava começando a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Mera estava música já lá, correndo ao redor da fonte central, enquanto Diane a observava de um banco próximo. Miles! Mera gritou ao vê-lo correndo na direção dele. Você realmente veio? Ele se ajoelhou para recebê-la em um abraço, algo que tinha se tornado natural entre eles. Claro, eu vim, música. Eu não perderia sua surpresa por nada. Diane se aproximou com um sorriso calmo. Ultimamente, Miles tinha notado uma mudança sutil nela. Seus ombros pareciam menos tensos, seu sorriso vinha mais facilmente e, às vezes, seus olhos se demoravam nele de um jeito que fazia seu coração acelerar. Ela tem estado animada desde a escola, Diane comentou,
colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Eu mal consegui fazê-la jantar. Então, qual é a grande surpresa? Miles perguntou a Miera, que estava praticamente pulando de excitação. Eu não posso contar a você aqui, ela respondeu, olhando ao redor como se espiões pudessem estar ouvindo. Tem que ser na nossa casa. Miles olhou para Diane, surpreso. Música. Eles sempre se encontravam em lugares públicos, o parque, lanchonetes, a biblioteca, nunca na casa deles. Diane encolheu os ombros, mas seu sorriso indicava que ela estava tão envolvida na conspiração quanto Miera estava. Eu acho que é hora de você ver nossa casa, ela disse simplesmente. Se você não tiver outros planos, claro. Nenhum plano poderia ser mais importante, ele respondeu sinceramente. O apartamento ficava a alguns quarteirões do parque em um prédio modesto, mas bem conservado. Miles seguiu os dois até o terceiro andar, observando como Miera pulava os degraus e como Diane mantinha uma mão protetora perto das costas de sua filha, pronta para pegá-la se ela tropeçasse. Apartamento 12, Miera anunciou quando eles alcançaram o corredor. Nosso pequeno canto... Diane abriu a porta e Miles sentiu uma pontada de nervosismo. Entrar na casa deles significava cruzar uma fronteira. Ser admitido em um espaço íntimo que poucas pessoas conheciam. O apartamento era pequeno, mas surpreendentemente aconchegante. A sala de estar tinha um sofá de 2 lugares com almofadas coloridas, uma estante de livros com livros usados e algumas plantas em vasos. Na parede, fotos de Mihor em diferentes idades, um bebê, uma criança pequena no seu primeiro dia de escola. Não é muito, Diane disse, um toque de insegurança em sua voz. Mas é nosso. É perfeito, Miles respondeu. E verdadeiramente era. Cada canto do apartamento contava uma história e irradiava calor e cuidado. Comparado ao seu próprio apartamento minimalista e impessoal, este lugar estava transbordando de vida. Agora para a surpresa, Mera anunciou correndo para a cozinha. Miles seguiu Diane, onde uma pequena mesa já estava posta para 3. Havia um prato simples de massa com molho e uma salada verde. Mera insistiu em preparar o jantar. Diane explicou silenciosamente. Eu apenas ajudei com o fogão, claro. Eu fiz a massa, Miera declarou orgulhosamente. E a surpresa é que você está jantando aqui conosco hoje. Miles sentiu algo quente se expandir no seu peito. Um jantar. Algo tão simples, tão comum para a maioria das pessoas, mas para ele, música representava muito mais. Não era um jantar de negócios, nem uma reunião casual. Era uma família convidando ele para ser parte da sua rotina mais íntima. Esta é a melhor surpresa que eu poderia ter recebido, ele disse, e a sinceridade na sua voz fez Diane olhar para ele com uma nova expressão. O jantar foi simples, mas Miles não conseguia lembrar a última vez que uma refeição tinha sido tão deliciosa. Miera dominou a conversa, contando a ele sobre seu dia na escola, sobre como Tommy Perkins tinha pegado castigo por puxar o cabelo de uma garota e sobre como a senhorita Collins tinha elogiado seu desenho do sistema digestivo. E você, como foi seu dia? Diane perguntou a Miles quando Miera finalmente parou para comer. A pergunta o pegou de surpresa. Quando foi a última vez que alguém tinha genuinamente se interessado no dia dele? Foi bom, ele respondeu, música percebendo como soava genérico. Eu tive uma reunião sobre um novo projeto, nada muito emocionante. Você parece cansado, Diane observou, seus olhos avaliando ele cuidadosamente. Você trabalha demais. Provavelmente, Miles admitiu. Mas ultimamente eu tenho tentado equilibrar as coisas melhor. Por nossa causa? Mera perguntou, sua boca ainda cheia de massa. Mirror, não fale de boca cheia. Diane repreendeu gentilmente. Miles sorriu. Sim, por causa de você, ele respondeu, e viu como os olhos de Miera se acenderam. Depois do jantar,
Mare insistiu em mostrar a Miles seu quarto. Era um pequeno espaço com uma cama de solteiro, prateleiras com alguns livros da biblioteca e uma mesa onde ela desenhava e estudava. Na parede pendurava o uniforme escolar que Miles tinha comprado para ela, cuidadosamente passado e em um cabide. "Você gosta do meu quarto?" Ela perguntou ansiosa por aprovação. "É maravilhoso, música." Miles respondeu honestamente. "Muito organizado." "Mamãe diz que médicos precisam ser organizados." Música. Quando eles retornaram para a sala de estar, Diane estava na pequena varanda olhando para o céu noturno. Mirror, cansada depois de toda a excitação, bocejou profundamente. "Eu acho que é hora de alguém ir para a cama," Diane disse voltando para dentro. "Mas ainda é cedo." Mera protestou automaticamente, embora seus olhos já estivessem pesados. "É quase 9, e você tem escola amanhã." Diane respondeu firmemente, mas gentilmente. "Vá escovar seus dentes. Eu estarei lá em 1 minuto." Relutantemente, Mera obedeceu, mas não antes de dar a Miles um abraço apertado. "Boa noite. Você estará aqui quando eu acordar?" Ela perguntou, olhando para ele com esperança. A pergunta pegou Miles de surpresa. Ele olhou para Diane incerto. "Não, querida," Diane respondeu por ele. "Miles tem sua própria casa para dormir, mas talvez ele volte para jantar outro dia. Promete?" Mira perguntou a Miles. "Eu prometo?" Ele respondeu, sentindo o peso e o conforto daquela promessa. Quando Mira finalmente foi para seu quarto, Miles e Diane ficaram sozinhos na sala de estar. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que estão completamente à vontade uma com a outra. "Ela adora você, você sabe," Diane disse finalmente, encostando-se no sofá. "O sentimento é mútuo," Miles respondeu, olhando para a xícara nas suas mãos. "Ela é incrível. Você fez um trabalho incrível criando ela." Diane olhou para ele, seus olhos refletindo as luzes da cidade. "Não foi fácil," ela admitiu. "Ainda não é, mas todo sacrifício vale a pena quando eu vejo o sorriso dela." "Você nunca fala sobre o pai dela," Miles comentou, e imediatamente se arrependeu. "Desculpe, não é da minha conta." "Não, está tudo bem," Diane disse, surpreendendo ele. "Não há muito a contar. Ele não estava pronto para ser um pai. Ele partiu antes mesmo de ela nascer." Miles sentiu uma onda de raiva em direção a este homem desconhecido que tinha abandonado duas pessoas tão extraordinárias. "Ele não sabe o que ele perdeu," ele disse com convicção. Diane sorriu, um sorriso triste, mas resignado. "Por muito tempo, eu fiquei com raiva. Então eu apenas aceitei. Música. Somos eu e Mirror contra o mundo." Ela pausou, olhando diretamente para ele. "Ou pelo menos era até você aparecer." O coração de Miles acelerou. "Diane, Ela gentilmente levantou sua mão, interrompendo ele. "Nós não precisamos definir isso, seja o que for. Eu apenas queria que você soubesse disso." Ela respirou fundo como se estivesse reunindo coragem. "Obrigado. Você trouxe mais do que apenas coisas. Você trouxe a ela paz." Miles sentiu um nó na garganta. "O que você quer dizer?" "Antes de você aparecer, Mira sempre se sentiu diferente das outras crianças. Incompleta de alguma forma." Diane olhou para dentro do apartamento em direção ao quarto de sua filha. "Desde que você entrou em nossas vidas, ela tem mais confiança. Ela sorri mais. Ela se sente normal." Miles absorveu aquelas palavras, sentindo seu peso e importância. "Vocês dois me deram o que eu nunca tive," ele finalmente respondeu. "Calor, atenção, amor real." Foi a primeira vez que ele tinha usado aquela palavra, e ela saiu naturalmente. "Eu passei minha vida inteira acumulando coisas, conquistas, propriedades, e no final do dia eu voltava para casa para um apartamento vazio." Diane estendeu sua mão, tocando levemente a dele na mesa. "Não está vazio mais," ela disse simplesmente. Eles sentaram assim por um tempo,
mãos gentilmente tocando, observando a noite. Não havia necessidade de palavras. Ambos sabiam que algo importante estava crescendo entre eles, algo que precisava de tempo e cuidado para florescer completamente. Quando Miles finalmente se levantou para sair, ele se sentiu diferente, mais leve de alguma forma, mas também mais ancorado. Como se ele tivesse finalmente encontrado seu lugar no mundo. Eu posso voltar amanhã? Ele perguntou na porta. Diane sorriu, e naquele sorriso havia promessa e possibilidade. Nós estamos fazendo tacos. Eles são os favoritos de Miera. E os seus? Eu prefiro enchiladas, ela respondeu, um brilho travesso nos seus olhos. Mas tacos são um bom compromisso. Então tacos será, Miles disse, retribuindo o sorriso. Enquanto ele fechava a porta atrás dele, Miles ficou por um momento no corredor. De dentro do apartamento, música, ele podia ouvir a voz suave de Diane cantando uma canção de ninar para Mirror. O som o envolveu como um abraço, fazendo-o perceber uma verdade simples e profunda. Pela primeira vez na sua vida adulta, Miles Fletcher sentiu que ele pertencia a algum lugar. Não no seu escritório elegante, não no seu apartamento luxuoso, não nos clubes exclusivos que ele frequentava. Ele pertencia a este pequeno apartamento de terceiro andar, onde uma pequena garota sonhava em ser médica e uma mulher enfrentava o mundo com coragem e graça. Ele pertencia a esta família improvisada que tinha de alguma forma encontrado espaço para ele nos seus corações. E enquanto ele caminhava para seu carro, Miles sabia que ele faria qualquer coisa para proteger e nutrir este novo senso de pertencimento. Esta nova chance de ter uma família com cuidado, com respeito, com amor. A noite estava fria quando Miles deixou o apartamento de Diane e Mira. Uma leve garoa estava começando a cair, transformando as luzes da cidade em borrões coloridos através do para-brisa. Ele dirigiu lentamente, sem pressa, para chegar em casa. No rádio, uma canção suave preenchia o silêncio, mas Miles mal a ouviu. Sua mente estava cheia de imagens da noite. O sorriso de Miera quando ela mostrou a ele seu quarto. O toque suave da mão de Darnay na dele. O cheiro de café fresco na pequena varanda. Pequenos momentos que de alguma forma pareciam mais significativos do que qualquer grande evento na sua vida anterior. Em um sinal vermelho, Miles abriu o porta-luvas para pegar um lenço. Foi quando seus dedos tocaram algo que ele tinha esquecido que estava lá. Música. O desenho Mirror tinha dado a ele semanas atrás. Ele pegou-o cuidadosamente, desdobrando o papel, que já estava um pouco amassado nas bordas. Lá estavam eles, as duas figuras de palito, uma alta em um terno e uma pequena figura com tranças e um vestido azul, de mãos dadas com um grande coração vermelho pairando acima deles. Tillis e Mirror, melhores amigos. A inscrição lia em letras coloridas tortas. A luz ficou verde, mas Miles não se moveu imediatamente. Música. Ele olhou fixamente para aquele desenho simples que uma criança tinha feito para ele. Um presente sem valor monetário, mas com um valor emocional que ele não conseguia calcular. Buzinas tocaram atrás dele, trazendo ele de volta à realidade. Miles cuidadosamente colocou o desenho no banco do passageiro e continuou seu caminho. Seu apartamento no centro parecia maior e mais vazio do que nunca. Quando ele entrou, as luzes automáticas acenderam, revelando o ambiente imaculado e frio, móveis caros escolhidos por um decorador, pinturas selecionadas por um consultor de arte, um sistema de som de última geração que ele raramente usava. Miles tirou seu casaco e gravata, deixando-os em uma cadeira. Ele pegou o desenho de Mera e caminhou para a grande janela panorâmica que dava para a cidade abaixo. A chuva tinha intensificado, e gotas corriam pelo vidro como lágrimas silenciosas. O que eu estou fazendo? Ele murmurou para si mesmo, olhando para a cidade à noite. Aos 42, Miles Fletcher tinha construído uma vida que muitos invejavam. Uma empresa de sucesso, contas bancárias robustas, propriedades em 3 cidades diferentes. Ele era o tipo de homem que aparecia em revistas de negócios com um semblante sério
e confiante de alguém que sabe exatamente o que quer. Mas lá, sozinho no seu apartamento luxuoso, segurando o desenho de uma criança, Miles se perguntou se ele alguma vez tinha sabido o que ele realmente queria. Ele caminhou lentamente para o bar e serviu-se um uísque. Não para ficar bêbado. Ele nunca tinha sido um bebedor pesado, mas para sentir o calor familiar descer pela sua garganta, algo reconfortante em meio à confusão dos seus pensamentos. Com o copo em uma mão e o desenho na outra, Miles sentou no sofá de couro italiano, que tinha custado mais do que muitas pessoas ganham em um ano. O contraste entre aquela peça luxuosa de mobiliário e o simples pedaço de papel na sua mão não poderia ter sido mais marcante. Melhores amigos, ele leu em voz alta, passando seus dedos sobre as letras coloridas. Quando foi a última vez que ele teve um melhor amigo? Talvez na faculdade ou até mais cedo na sua adolescência. Com o tempo, amigos tinham se transformado em contatos, colegas, parceiros de negócios, relacionamentos medidos pelo que eles poderiam oferecer, não pelo que eles significavam. Eu nunca tive isso, Miles sussurrou para o apartamento vazio. Uma amizade sincera, um abraço real. Ele fechou os olhos, lembrando o abraço de Mira. Tão pequeno e ainda assim tão imenso. Sem segundas intenções, sem expectativas, sem cálculos. Apenas afeto puro, oferecido livremente. E Diane, o jeito que ela olhava para ele agora com uma mistura de gratidão e algo mais que ele não ousava nomear. O jeito que a mão dela tinha encontrado a dele na varanda, como se fosse o lugar natural para ela estar. Miles levantou e caminhou para o quarto. Na mesa de cabeceira havia apenas um relógio digital e um tablet. Ele abriu a gaveta e colocou o desenho de Mirror dentro, mas ele não fechou imediatamente. Ele olhou fixamente para aquela imagem simples, sentindo uma estranha paz. Era possível, aos 42, descobrir uma parte de si mesmo que ele nunca soube que existia? Era possível aprender a amar de um jeito que ele nunca tinha experimentado? Miles tirou seu telefone do bolso e abriu a galeria de fotos. Entre as imagens de reuniões e eventos corporativos, ele encontrou o que ele estava procurando. Uma foto que eles tinham tirado no parque algumas semanas atrás. Mirror no meio com um cone de sorvete derretendo na sua mão e um sorriso que tomava metade do seu rosto. Diane na direita, seu cabelo loiro brilhando no sol, um sorriso tímido mas genuíno nos seus lábios. E ele mesmo na esquerda parecendo mais relaxado do que em qualquer outra foto que ele tinha. Música. Eles pareciam uma família. A realização o atingiu com força inesperada. O anseio que ele sentia não era por conforto, luxo ou status. Música. O anseio era por eles, por Mera e seu entusiasmo contagiante, por Diane e sua força tranquila. Miles deitou na cama king size que ele tinha ocupado sozinho por tantos anos. O apartamento silencioso ao redor dele agora parecia um mausoléu ao invés de um lar. Ele tinha construído uma fortaleza de solitude com tijolos de sucesso profissional e argamassa de ambição. Mas agora algo tinha mudado dentro dele. Uma porta que tinha estado trancada por décadas tinha sido aberta por uma pequena chave. O sorriso de uma criança, a gentileza de uma mãe solteira, a simplicidade de um jantar compartilhado em uma mesa que era muito pequena. Pela primeira vez em muito tempo, Miles adormeceu pensando não em contratos ou reuniões, mas em risadas e abraços, em tacos para o jantar de amanhã, em uma garota que sonhava em ser médica e em uma mulher que criou um lar do nada. Ele estava mudando. O homem que acordaria na manhã seguinte não seria exatamente o mesmo que o que tinha adormecido. Pouco a pouco, dia a dia, Miles Fletcher estava se transformando e, surpreendentemente, ele gostou disso. Na escuridão do quarto, iluminado apenas pelo brilho distante da cidade lá fora, Miles sorriu. O desenho na gaveta, as duas figuras de palito de mãos dadas, era mais do que um presente de criança. Era uma promessa, uma possibilidade, um futuro que ele nunca tinha considerado, mas que agora parecia o único que fazia sentido.
Amanhã seria outro dia. Haveria tacos, risadas, talvez outro toque de mãos. Pequenos momentos que juntos estavam construindo algo grande, algo real, algo que finalmente valia a pena. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Quase sem perceber, Miles tinha criado uma nova rotina. Segundas e quintas-feiras eram sagradas. Música, dias em que ele pegava Mira na escola e a levava para um lanche antes de encontrar Diane. Sábados eram para passar a manhã inteira com eles, fazendo compras, visitando o parque ou simplesmente assistindo a um filme infantil na pequena TV da sala de estar deles. E então, sem nenhum anúncio formal, terças e sextas-feiras também se tornaram dias de visita. Em breve, Miles só passava quartas e domingos em seu próprio apartamento. E mesmo naqueles dias, música, ele trocava mensagens constantes com Diane e falava com Mira no telefone antes de dormir. Naquela terça-feira de outono, Miles saiu do escritório cedo. Havia uma reunião importante agendada para o final da tarde, mas ele a delegou ao seu vice-presidente sem pensar duas vezes. Anos atrás, isso teria sido impensável. Agora, parecia a coisa mais natural do mundo. No caminho para o apartamento de Diane e Mira, ele parou em uma pequena padaria. O cheiro de pão fresco o cumprimentou quando ele entrou, junto com o sorriso da proprietária, uma senhora italiana que já o conhecia pelo nome. Sr. Fletcher, o de sempre. Sim, por favor, Sra. Moretti. E aquele bolo de chocolate que Mira tanto ama. Ah, para a pequena princesa. A senhora sorriu, seus olhos enrugando nos cantos. Você sabe, meu marido diz que você parece diferente agora. Diferente como? Miles perguntou, genuinamente curioso. Música. Mais leve, ela fez um gesto vago com suas mãos, como se você tivesse levantado um peso dos seus ombros. É bom ver. Miles sorriu, pegando a sacola que ela entregou a ele. Eu acho que sim. Quando ele chegou ao prédio familiar, Miles não precisava mais bater. Ele tinha sua própria chave agora, um pequeno objeto de metal que significava muito mais do que acesso a um apartamento. Ainda assim, por respeito, ele sempre tocava a campainha antes de usar a chave. Música. Está aberto, a voz de Diane chamou de dentro. Ele entrou, sentindo aquela sensação familiar de calor que sempre o envolvia quando ele cruzava o limiar. O apartamento não tinha mudado muito nos últimos meses, mas pequenos detalhes revelavam sua presença constante lá. Um par de chinelos masculinos ao lado do sofá, uma caneca com seu nome na prateleira da cozinha, seu casaco pendurado no cabideiro perto da entrada. Eu trouxe pão e bolo, ele anunciou, música colocando as sacolas no balcão da cozinha. Diane estava picando vegetais, seu cabelo loiro amarrado em um coque solto. Ela virou para ele com um sorriso e Miles sentiu aquele calor agora familiar no seu peito. Você sempre traz algo. Música, ela disse, limpando suas mãos no avental. Como você não tinha aqui, eu gosto de... Ele se moveu mais perto e, em um gesto que ainda era novo, mas já natural, beijou-a levemente nos lábios. Onde está Mirror? No quarto dela terminando a lição de casa. Ela disse, ela tem uma surpresa para você. Miles tirou sua jaqueta de terno e pendurou-a cuidadosamente. Ultimamente, ele tinha estado se vestindo mais casualmente, ainda elegante, mas menos formal. Hoje, ele usava apenas calças sociais e uma camisa de cor clara, sem gravata. Precisa de ajuda? Música, ele perguntou, olhando para a quantidade de vegetais na tábua de corte. Sempre, Diane respondeu com um sorriso. Havia algo profundamente reconfortante em cozinhar ao lado dela. Miles nunca tinha sido muito habilidoso na cozinha. Anos de refeições em restaurantes ou entregues em sua casa tinham garantido isso. Mas com Diane ele estava aprendendo, picando vegetais, temperando molhos, até assando um bolo simples no último fim de semana. Como foi seu dia? Ela perguntou, enquanto eles trabalhavam lado a lado na pequena cozinha. Agitado.
Nós estamos fechando um música negócio com uma empresa japonesa. Muita burocracia, muitas reuniões. E você delegou a reunião de hoje. Não era uma pergunta. E Miles sorriu, música, percebendo o quão bem ela o conhecia. Sim, alguns meses atrás, eu teria ficado no escritório até meia-noite. Agora você tem lugares melhores para estar. Ela completou, tocando levemente seu braço. Exatamente. O som de passos apressados interrompeu o momento. Meera correu para a cozinha, seus olhos brilhando de excitação. Miles. Ela se jogou nos braços dele e ele a pegou no ar, girando-a uma vez antes de colocá-la no chão. Você trouxe bolo? Meera, primeiro diga oi direito, depois pergunte sobre presentes. Diane a repreendeu gentilmente. Mas eu já sabia que ele trouxe. Eu podia sentir o cheiro, Meera protestou, mas então sorriu para Miles. Oi, Miles. Como foi seu dia? Ele riu da formalidade súbita. Foi bom, pequena. E o seu? Ótimo. Eu tirei um A em matemática e a senhorita Collins disse que meu desenho do sistema solar foi o melhor da turma. Ela pausou dramaticamente e Tommy Perkins pediu desculpas a mim. Isso pegou Miles de surpresa. Música, Tommy Perkins, o mesmo que sim, aquele. Jeanne confirmou, levantando as sobrancelhas dela. Aparentemente, música, o pai dele viu como ele tratou Meera na última reunião de pais e professores e ficou furioso. Ele me deu uma barra de chocolate e disse que sentia muito por ser malvado. Meera adicionou com um ar de importância. Eu disse a ele que estava tudo bem, mas que ele precisava ser legal com todos, não apenas comigo. Miles sentiu uma onda de orgulho tão intensa que quase o desequilibrou. Isso foi muito maduro de sua parte, Meera. Ela encolheu os ombros, mas seu sorriso revelou que ela estava satisfeita com o elogio. Eu posso cortar o bolo depois do jantar? Diane e Miles responderam em uníssono e então riram da sincronia deles. O jantar foi como sempre simples, mas delicioso. Ratatouille com arroz, especialidade de Diane. Enquanto eles comiam, Meera dominou a conversa falando sobre seu dia na escola, seus planos para o fim de semana e como ela estava economizando sua mesada para comprar um livro de anatomia. Miles observou a mãe e a filha, sentindo uma paz que ele nunca tinha experimentado antes. Aqui nesta pequena mesa com uma toalha de mesa floral, comendo de pratos simples e descombinados, ele se sentiu mais em casa do que ele jamais tinha sentido em seu apartamento luxuoso. Depois do jantar, veio o bolo. Meera cortou fatias generosas para todos, música, e eles sentaram na sala de estar para apreciá-las. Quer mais bolo? Meera perguntou a Miles quando ele terminou sua fatia, já se preparando para correr para a cozinha. Eu quero, ele respondeu, e então adicionou sem pensar. E eu quero ficar um pouco mais. Meera sorriu como se ele tivesse dito a coisa mais natural do mundo. Você pode ficar para sempre se quiser. Música. Diane engasgou com seu café e Miles sentiu seu rosto esquentar. A simplicidade com que Meera às vezes falava o pegou de surpresa. Mirror, vai escovar seus dentes. Está ficando tarde, Diane disse claramente tentando mudar de assunto. Música. Mas ainda é cedo. São quase 9 e você tem escola amanhã. Com um suspiro exagerado, Meera se levantou, mas não antes de dar a Miles um abraço. Boa noite. Você estará aqui quando eu acordar? A pergunta, tão simples e direta, tocou algo profundo dentro dele. Não desta vez, pequena, mas eu estarei aqui para o jantar amanhã. Promete? Eu prometo. Quando Meera finalmente foi para seu quarto, Miles e Diane ficaram sozinhos na sala de estar. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que estão completamente à vontade uma com a outra. Ela adora você, você sabe, Diane disse finalmente encostando-se no sofá. O sentimento é mútuo. Miles sorriu, alcançando a mão dela. Vocês dois mudaram minha vida, você sabe.
Diane gentilmente apertou seus dedos. Você mudou a nossa também. Miles olhou ao redor do quarto, observando os detalhes que ele tinha aprendido a amar. As cortinas feitas à mão, as almofadas coloridas, as plantas nas janelas. Seus olhos pousaram em uma foto na estante de livros que ele nunca tinha notado antes. Estava parcialmente escondida atrás de um vaso, como se tivesse sido colocada lá há muito tempo e então esquecida. O que é aquela foto? Ele perguntou apontando. Diane seguiu seu olhar e Música sorriu. Oh, essa é uma foto antiga. Deixe-me pegá-la. Ela se levantou e foi para a estante de livros, removendo cuidadosamente a moldura empoeirada. Quando ela retornou ao sofá, ela o entregou a Miles. A foto mostrava duas jovens mulheres, provavelmente em seus 20 e poucos anos, se abraçando e sorrindo para a câmera. Ambas usavam jeans e camisetas com seus cabelos soltos ao vento. Atrás delas, o que parecia um campus universitário podia ser visto. Esta é minha mãe, Diane disse, apontando para a mulher loira na esquerda. E esta era a melhor amiga dela na música faculdade. Elas eram inseparáveis do que minha mãe me contou. Miles olhou mais de perto para a outra mulher na foto. Ela tinha cabelo escuro e olhos claros. Um sorriso largo que parecia iluminar todo o seu rosto. Havia algo familiar sobre ela. Algo que, e então ele percebeu. O choque o deixou momentaneamente sem palavras. Ele começou, sua voz falhando ligeiramente. Música, esta é minha mãe. Foi a vez de Diane ficar chocada. O quê? Elizabeth Fletcher? Esse era o nome da amiga da minha mãe. Miles assentiu, ainda olhando fixamente para a foto. Elizabeth Fletcher, minha mãe. Eles olharam um para o outro, ambos música, processando a coincidência inacreditável. Mas como? Diane começou, incapaz de completar a pergunta. Eu não sei. Miles balançou a cabeça, olhando para a foto novamente. Minha mãe nunca mencionou uma amiga especial da faculdade. Ela raramente falava sobre o passado. A minha também não. Diane pegou a foto, olhando para ela, música, com novos olhos. Ela faleceu quando eu tinha 16. Câncer. Sinto muito. Miles colocou sua mão sobre a dela. A minha faleceu 5 anos atrás. Um ataque cardíaco. Eles ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a estranha conexão que eles tinham acabado de descobrir. Miles. A voz de Meror o surpreendeu. Ela estava de pé na porta do seu quarto, vestindo pijama de ursinho de pelúcia. Você está chorando? Só então Miles percebeu que havia lágrimas nos seus olhos. Música. Ele rapidamente as enxugou. Não, pequena. Eu apenas fiquei emocionado com uma descoberta. Mera veio mais perto, música curiosa, olhando para a foto nas mãos de Diane. Quem são elas? Esta é minha mãe, sua avó que você nunca conheceu. Diane explicou apontando. E esta, inacreditavelmente, é a mãe de Miles. Os olhos de Miera se arregalaram. Música. Sua mãe e a mãe de Miles. Ela olhou de uma para a outra, processando a informação. Então um sorriso lento se espalhou pelo seu rosto. Isso é tão legal. Elas eram amigas. Agora nós somos amigos também. A simplicidade da observação fez Miles rir. Uma risada leve e genuína, o tipo que ele não tinha tido há muito tempo. Sim, eu acho que sim. É um mundo pequeno de fato. Não é uma coincidência, Mara declarou com a certeza absoluta que só crianças possuem. É destino. Diane e Miles trocaram olhares, e ele viu nos olhos dela a mesma emoção que ele sentia. Talvez você esteja certa, música pequena, ele disse suavemente. Depois que Mara finalmente foi dormir, Miles e Diane ficaram acordados até tarde tentando descobrir mais sobre a amizade de suas mães. Eles encontraram algumas cartas antigas em uma caixa que Diane guardava, confirmando que Elizabeth e Catherine tinham sido melhores amigas na faculdade, mas tinham perdido contato quando se mudaram para cidades diferentes depois da formatura. É como se elas tivessem começado algo que nós estávamos destinados a continuar, Diane disse, música folheando as cartas amareladas pelo tempo. Miles assentiu,
pensativamente, o passado encontrando o presente. Quando eles finalmente se prepararam para dormir, Miles percebeu que ele não queria ir embora. Não esta noite. Não depois desta descoberta que parecia selar o laço entre eles ainda mais. Fique, Diane disse música como se estivesse lendo seus pensamentos. Apenas pela noite. Miera ficará feliz em ver você no café da manhã. E assim, pela primeira vez, Miles passou a noite no pequeno apartamento. O sofá era desconfortável para sua estrutura alta, mas ele não se importou. Ele adormeceu ouvindo os sons suaves da casa, o tic-tac do relógio na parede, o zumbido baixo da geladeira, a respiração rítmica de Diane e Mirror nos quartos próximos. Lá, entre pratos simples e vozes gentis, entre o passado redescoberto e o presente acolhedor, Miles Fletcher finalmente se sentiu em casa. Não em um lugar, mas em um sentimento. O sentimento de pertencimento, de ser amado, de finalmente estar onde ele deveria estar. Foi em uma quinta-feira de inverno, quando Miles percebeu que algo estava errado. Ele tinha combinado de pegar Mara na escola, como ele fazia 2 vezes por semana. Mas quando ele chegou ao portão, a garota não estava esperando em seu local habitual. Preocupado, ele procurou a senhorita Collins. Sr. Fletcher, Mara saiu cedo hoje, a professora explicou, ajustando seus óculos. A coordenadora recebeu uma ligação da vizinha deles, a senhora Geller. Parece que a mãe dela não estava se sentindo bem. O coração de Miles acelerou. Obrigado, ele disse rapidamente, já virando para sair. Ele dirigiu para o apartamento em tempo recorde, ignorando limites de velocidade que ele normalmente respeitava. O prédio familiar nunca tinha parecido tão longe. Quando ele finalmente estacionou, ele correu para o 3º andar, sem esperar pelo elevador. Ele bateu na porta, mas não houve resposta. Ele usou sua chave, entrando apressadamente. Diane, Mirror, nós estamos aqui. A pequena